Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Energia Solar Fotovoltaica, Tecnologias e Aplicações. Hoje nós abordaremos os dispositivos de proteção. Os dispositivos de proteção no sistema de energia solar fotovoltaica são de fundamental importância devido aos riscos que nós temos, principalmente quando falamos de eletricidade. No caso da energia solar fotovoltaica, por exemplo, num inversor string, nós temos do lado contínuo altas tensões. Então, por isso, é importante o dispositivo de proteção para que, no caso de um mau funcionamento ou algo que aconteça aí de forma inadequada, os dispositivos eles atuem o mais rápido possível para evitar maiores danos. Do lado contínuo, nós temos alguns dispositivos que nós falaremos nessa aula, as particularidades de cada um deles, e do lado alternado também. É claro que são dispositivos de características distintas, por isso nós, nessa aula, iremos identificar as aplicações e a diferença de cada um desses dispositivos. Bom, quando nós falamos de dispositivos de proteção, os dispositivos no sistema solar fotovoltaico, eles vão atuar principalmente em sobrecargas e curtos-circuitos. E como nós mencionamos anteriormente, além da proteção do equipamento, os dispositivos de segurança também servem aí para a segurança das pessoas que utilizam o sistema de energia solar de forma direta, né, os trabalhadores que estão ali expostos aos riscos, e também ao usuário final. Num arranjo fotovoltaico, como nós mencionamos anteriormente, podemos ter aí do lado contínuo altas tensões, né? Então, do lado contínuo, normalmente nós temos aí na string box os fusíveis de proteção, que tem aí a função de abrir a série, abrir a string numa sobrecarga ou em um curto-circuito, de forma rápida. Além do fusível, do lado contínuo, nós temos também os DPS, que têm aí características específicas que nós iremos mencionar posteriormente. E além dos fusíveis, além do DPS, nós temos uma chave seccionadora para, no caso de um desligamento, ou seja, por mau funcionamento ou por alguma manutenção, né, nós podemos seccionar esse circuito. Então, quando nós falamos de fusíveis e disjuntores, basicamente os fusíveis e disjuntores eles têm aí as mesmas funções. O que vai, na verdade, diferir, né, um do outro são aí os tempos de atuação. Então, o disjuntor também tem a função de interromper o fluxo de corrente numa sobrecarga de longa duração ou em um curto-circuito. Já os DPS, quando nós falamos dos dispositivos para surto, eles vão atuar no caso de uma incidência de raio naquele local, né? Ou de repente um mau funcionamento também na rede, né? Um pico na rede, os DPS vão atuar, isso falando do lado alternado. Já do lado contínuo, né, nós temos aí a probabilidade maior da atuação desses DPS em um surto, um raio propriamente dito, né? Então os DPS eles vão atuar dessa forma. Bom, sendo assim, tanto do lado contínuo quanto do lado alternado, nós temos aí os dispositivos de proteção concentrado nas string box. Então, o que é uma string box? A string box é uma caixa, né, que irá receber esses dispositivos, os DPS, os fusíveis, os bornes de conexão. Então, quando no meu arranjo fotovoltaico eu interligo os módulos em série, né, ou seja, eu tenho um sistema string, lá do meu telhado, onde estão os módulos, descem os cabos de tensão contínua, e antes deles entrarem nos inversores, eles vão entrar nessa proteção do lado contínuo. É claro que, dependendo da quantidade de strings que eu tenho no meu arranjo fotovoltaico, eu vou ter uma string box compatível com a quantidade de strings que eu tenho. Então, os fabricantes eles fornecem as string box aí com mais de uma entrada de MPPT
quando nós falamos de string box do lado contínuo. Já a string box do lado alternado, ela é uma string box mais simplória. Ali eu tenho instalado também os DPS e um disjuntor curva C. É claro que esses dispositivos eles têm que estar em consonância com a instalação elétrica e as proteções dessa instalação elétrica que eu tenho na unidade consumidora. Então, precisa-se também fazer um estudo de seletividade para determinar as características elétricas de cada dispositivo de proteção. E essa string box do lado alternado, ela é uma proteção a mais para o coração do sistema, que é ali o inversor. Então, além das string box que eu tenho no lado contínuo e lado alternado, as concessionárias de energia elas exigem do cliente, né, ou da unidade consumidora, que eles tenham os dispositivos instalados também no padrão de entrada. Então, normalmente, a concessionária ela exige um DPS classe 2 no padrão de entrada e um disjuntor termomagnético para que, se eu tenha ali uma sobrecarga, né, ou um curto-circuito, ele atue já no próprio padrão de entrada. Além do padrão de entrada, no quadro de distribuição, onde normalmente nós fazemos a conexão com o sistema de energia solar, se faz necessário também a instalação dos dispositivos de proteção. Bom, eu vou falar aqui rapidamente sobre os fusíveis do lado contínuo. O fusível do lado contínuo no sistema de energia solar, ele tem aí características próprias. Ele tem que ser um fusível customizado para a energia solar. Então, não é qualquer tipo de fusível que eu vou instalar no meu sistema de energia solar na parte de tensão e corrente contínua. Eles têm características como tensão de até 1000 volts de tensão contínua, eles têm aí uma constante de tempo de atuação na casa dos milissegundos, e também existem padrões de corrente, né? Eu tenho correntes difusíveis para o lado contínuo de 1 até 30 amperes. E esses fusíveis são aí determinados pelas normas técnicas internacionais. Já do lado alternado, nós temos aí a NBR 5410, que vai indicar o tipo de fusível que eu vou colocar no lado AC, né, do lado alternado. Se tratando da string box do lado alternado, eu também preciso verificar e estar atento, né, se esse meu cliente está ligado, por exemplo, a um sistema bifásico, trifásico, e eu vou escolher, né, ou eu vou aí dimensionar a string box baseado aí nesse tipo de conexão, né, se é monofásica, bifásica ou trifásica. Bom, o DPS do lado solar fotovoltaico, ele é um DPS ligado em Y, né? O que acontece com isso? Quando eu tenho um surto proveniente aí de um raio no meu arranjo fotovoltaico, o DPS ele vai se encarregar de abrir esse circuito para que eu não alimente ali esse arco elétrico. E o que acontece nessa ligação Y? A ligação Y, ela me proporciona aí uma dupla proteção, né? Então, eu tenho aí DPS ligados nessa forma, né? O cabo positivo e o negativo que eu tenho lá do meu arranjo solar fotovoltaico, para que eu tenha aí essa proteção. Todas essas proteções, elas só funcionam se eu tiver aí um bom sistema de aterramento, né? Então, o aterramento ele também faz parte aí do sistema de proteção. Bom, pessoal, nessa aula nós falamos um pouco a respeito dos dispositivos de proteção. Até a próxima aula. Muito obrigado.